de mostarda que um homem planta no seu campo, embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer é a maior das plantas e transforma-se num arbusto em cujos ramos as aves do céu vêm fazer os seus ninhos. Vocês estão vendo essas flores amarelas ao longo? Isso é grão de mostarda. E essa planta, o arbusto da mostarda, está agora florescendo por todo canto. Na Galileia, aqui estamos na região chamada as Colinas de Manassés, também Vale de Jezreel. Então vocês podem ver aqui, entender uma parábola e ver a geografia, ver, nesse caso, as plantas. E entender como são essas plantas que Jesus via, ou essas flores. Queria começar com um filme novo. Esse centro aqui, quem conhece, ele já veio Megiddo, vai achar tudo assim meio novo. Até que o grupo começar e terminar, a gente vai ficar aqui e depois somos nós. Só que o filme não tem tradução em português, tem tradução a espanhol. Então, sempre digo, brasileiros chegam aqui e um dos objetivos é vocês aprenderem espanhol. Lamentavelmente, tem pouca tradução a português. Mas enfim, Megiddo. Megiddo, vocês ouviram falar de Megiddo? O que vocês sabem de Megiddo? Assim, coisas centrais, assim, pode jogar assim... Guerras, né? Vale de Megiddo. Guerras. Opa, bom ponto. Vocês ouviram? Guerras, gente. Aqui é um lugar de guerras até na modernidade. Quem mais? Alguém mais sabe alguma coisa de Megiddo? Quantas vezes aparece Megiddo na Bíblia hebraica? 12 vezes aparece Megiddo. Tanto na distribuição das tribos, mas também aparece no contexto das cidades que Salomão construiu. No livro de Reis, diz que Salomão construiu 3 cidades: Megiddo, Hazor e Gezer. Okay? E lembra dessas 3 cidades que já vamos falar sobre isso também mais na frente. Agora, também na época quando termina o reino de Salomão, também vem um faraó aqui chamado Sisaque. Talvez ouviram falar, se não me engano, é o segundo livro de Reis, capítulo 4, se não me engano, que conta a história de Sisaque. Vamos falar também sobre essa figura. E é mencionado Megiddo, que ele conquista Megiddo, destrói Megiddo. E logo vamos ter aqui, na Bíblia hebraica, a figura de Acabe, o rei Acabe, um dos grandes reis da Bíblia. Eu sei que você vai dizer, como assim, ele fez isso, fez tudo errado, com Jezabel, não sei o quê. Mas um dos grandes reis, estou falando como governador, né? Esquece a questão mais teológica, ou como a Bíblia apresenta, pai. Como governador, como rei, uma pessoa que, vamos dizer assim, controlou os destinos das pessoas aqui, foi um grande rei. A arqueologia também diz a mesma coisa. O rei Josias, também o rei Acasias, né? Nos tempos, anos antes, ele morre aqui também. Quando chama a rebelião de Jehu, ele fuge da região de Jezreel para a região de Judeia, passa por aqui e ele é atingido por Jehu, mas um dos reis que vai a ser central para a teologia cristã, e presta atenção, para a teologia cristã, é o rei Josias. O rei Josias, depois no filme a gente vai ver e entender o porquê. Toda a teologia de Armagedon tem a ver com a morte do rei Josias no ano menos 609. Okay? Mas aqui também uma região de muitas guerras. Mas vamos, antes de ver
questões bíblicas e arqueológicas, não se situar no mapa. Sempre temos que situar no mapa. Onde está Meguido? Está aqui. Só para nos situar. Mar da Galileia, Mar Morto, Jerusalém estaria mais ou menos por aqui, não está marcado aqui, e não é por acaso não está marcado aqui Jerusalém, porque esse é um mapa da Via Maris. Ouviram falar da Via Maris? O que significa? O que significa Via Maris? Ali que os reis faziam, os mercenários, né, para ver. Via, o que significa a palavra Via Maris? Via, o que significa via? Caminho. Maris, caminho do mar. Que vinha daqui, tudo isso aqui. Do Egito Antigo. Isso. Até uma rota de comércio, que passava assim, tudo assim, caminho do mar. E em Meguido, vejam aqui Meguido, era um ponto central, porque se desviava para a região da Mesopotâmia. Exatamente. Ou podia também seguir por aqui e ir para a região do Líbano e Síria. Ou seja, que Meguido, ao longo da história, foi um lugar central do ponto de vista geográfico. Por isso é muito importante, por isso insisto, a questão do Atlas. Leiam o Atlas quando vocês puderem e vejam aqui também como Meguido é um lugar central. Várias batalhas aconteceram aqui. E vamos ver um pouquinho no filme, não quero falar o que o filme vai dizer, mas a última batalha, que eu acho que o filme não menciona, foi no ano 1917. Guerra entre os britânicos e os turcos, Primeira Guerra Mundial. E em Meguido, o general britânico Allenby, ele derrota os turcos, conquistando toda a região da Palestina ou a terra de Israel. E quando perguntaram para Allenby, vamos te dar um título honorífico, né? Tipo, sabe esse negócio de Lord, Sir, tudo isso? Ele falou, como você quer ser chamado? E Allenby disse, eu quero ser chamado Lord of Megiddo. Então ele era Lord of Megiddo. Ok? Vamos ver, eu só quero ver se está o filme. A série qual é, irmã? כן. בסדר גמור. אבל אין עוד קבוצה לפניי, לא? יש אז נזדבר? אוקיי, בסדר. Vamos esperar então um pouco que tem mais um grupo aí. Mas então, Lord of Megiddo, ou seja, temos até na modernidade batalhas que aconteceram aqui. E também, de acordo com a teologia cristã, vai ter uma batalha no final dos tempos, Armagedon. Tem alguns teólogos que dizem que Armagedon não é um lugar, é um conceito. Mas a maioria considera que o lugar vai ser aqui. Okay? A guerra do fim dos tempos. Armagedon, que significa? México também, né? Bem, Har Megiddo. Har significa montanha. Só que, não sei se vocês prestaram atenção no caminho, tem uma espécie de colina na montanha. Isso se chama um tel arqueológico. Que um tel são camadas de destruição e construção. Por exemplo, vamos supor, eu estou agora na época cananeia. Estou assim, tranquilo, né? Estou trabalhando na terra, sou agricultor. De repente vem um império, arrasa comigo, vem os egípcios, arrasa comigo, me matam todos, destruem toda a cidade. Sobre os restos dessa cidade, vão construir uma cidade egípcia, certo? O centro administrativo egípcio. Só que logo vão vir, sei lá, Outro império. X. Foi tudo reconstruído. Vai destruir tudo, não limpam. Sobre isso passam, sei lá o quê, e outras, e assim. Em Megiddo tem 30 cidades que foram destruídas, ou seja, 30 camadas de destruição e construção. O que acontece com isso? Parece uma montanha, mas é uma montanha artificial. É destruição. Então, os antigos, na época de Jesus, viam aqui uma montanha. Hoje também a gente vê uma montanha. Har significa monte Megiddo. Armagedon em grego. Ou Ar-Megiddo. Daí o nome. Ok? Eu não quero contar mais assim, vocês assistem o filme, mas perguntas aqui. Uma coisa interessante acerca dessa geografia
é que as profecias bíblicas que dizem respeito a essa parte geográfica dizem que bem antes dessa guerra final haverá muitos terremotos, e uma das teorias que se tem hoje é que essa grande planície com capacidade de acomodar um exército de mais de 200 milhões vai ser após esses terremotos que pode ser planada. Então toda essa coisa que hoje no estudo geográfico causa um espanto para os estudiosos da teologia profunda, esbarram exatamente nessa realidade bíblica, profética, de que Deus vai acomodar a geografia para o seu plano em ação. Sim, exatamente. Muitas profecias dos profetas, Ezequiel, Isaías, Jeremias, dizem respeito a A questão é que, e a gente vai ver isso no filme, vocês podem ver aqui também essa espécie de exibição, que muitas batalhas aconteceram aqui. Exatamente. No século XV, antes, ou seja, antes, 3.500 anos atrás, já houve uma batalha militar fantástica, uma conquista de Megiddo por parte do faraó Tutmosis. Isso. Fantástico, está tudo escrito nas inscrições egípcias, que contam como Tutmosis, os assessores de Tutmosis falaram para ele: não, vai pelo caminho que a gente veio agora, vai por lá, é mais fácil. E Tutmosis falou: não, vamos por outro caminho, que é um caminho de montanha. Até hoje em dia, a gente, um lugar de acidente de trânsito, porque é muito assim. E ele falou: não. E Tutmosis disse: não, vamos lá, eu falo assim. E ele conta como era cavalo, eram fila, assim, porque não tinha espaço. O que acontecia? Os cananeus que estavam aqui não esperavam que Tutmosis faça isso. E ele surpreendeu por trás e assim conquista. Então, uma batalha militar, de estratégia militar antiga, se não me engano, a primeira batalha militar testemunhada, né, em inscrições antigas, com detalhes, assim, luxo de detalhes. Sim. Você falou, né? Aqui tem várias construções em cima de várias construções, né? Qual é os critérios que os arqueólogos utilizam, certo, para escavar mais profundo? Porque sempre tem um sacrifício, né? Sim. Nós achamos a primeira, né? Mas queremos aprofundar mais. Sim. Então, de alguma maneira, tem que tirar a primeira. Sim, aqui tem uma questão, chamamos ideológica ou coisas interessantes. De repente você vai encontrar um palácio, tá? Olha, nem parece que construíram ontem. De uma maravilha, então vamos deixar, mesmo que seja da época cananeia. Mas se de repente encontra coisa bíblica, o bíblico é aqui número 1. Então o que é bíblico, inclusive agora tem uns achados que estão falando da época de Josué, que ainda não está claro isso. O bíblico aqui é central. Agora, por outro lado, se encontrar uma coisa que é fantástica, uma coisa assim, por exemplo, Hatzor tem palácios cananeus, são impactantes, né? Igual, e mantém isso. Mas sim, sempre tem esse sacrifício. Uma boa colocação. Sempre tem o que deixar. Nós vamos entrar mais tarde no hotel e vocês vão ver como os primeiros escavadores aqui da Universidade de Chicago cortaram como se fosse um bolo aqui, destruíram um monte. Agora ninguém pode culpar eles porque a teologia estava nos inícios, né? Tutmosis vai pelo caminho menos provável. E assim surpreende os cananeus que estavam aqui. Surpresas. Isso é século XV antes de Cristo? Século XV. 48, se não me engano. A estratégia quando o rei Josias morreu então foi parecida? Então, eu queria falar sobre isso. Não, o que acontece com o rei Josias? Ele é morto pelo... Vocês sabem o nome do faraó? O faraó Necau. O faraó Necau estava indo do Egito, daqui, para... Sabe o que? Acho que é bem aqui. Aqueles eram... Deixa eu ver...
Será que é esse aqui? Vamos ver se isso, não sei se é isso aqui. Ah, não, isso é outra coisa. Mas enfim, não está aqui. O faraó Necau estava indo apoiar a Síria em contra os babilônios. Século 7, 609. Antes da... é isso. Josias vem com 8 anos, subiu o poder no reino da Judeia. E o faraó Necau estava indo apoiar a Síria em contra de Babilônia. Babilônia, o império, estava arrasando, estava engolindo todos os reinos da região. E Josias era um rei vassal da Babilônia, provavelmente, essa explicação. E solicitaram para ele interromper o trajeto do faraó Necau. Só que o faraó Necau agora dizer, nos Estados Unidos, exército dos Estados Unidos, sei lá, contra o exército do Congo, né? Era nada. E facilmente ele foi morto. Ok? Agora, o faraó Necau descreve, está tendo uma descrição disso também, dessa batalha que ele está indo para a região da Mesopotâmia. E aqui foi encontrada essa pedra que tem uma inscrição do faraó Necau. Foi encontrada aqui, em Meguido. Okay? Então, vemos como a Bíblia nos conta uma história e a arqueologia diz assim que é tudo idêntico, não, mas é muita coincidência que você encontra uma pedra com a inscrição do rei, do faraó Necau. Okay? Então, vemos como, nesse caso, a arqueologia e a Bíblia estão juntas. Não sempre isso acontece. Às vezes a arqueologia está junto com a Bíblia, às vezes contradiz e às vezes não temos nada. Então a gente não pode saber por parte da arqueologia. 1457. Ok? E muitos achados arqueológicos em geral mas a questão da vitória do faraó Neco foi só questão de numérica mesmo? Teve estratégia não? Não, nunca sai da estratégia, não. Eu sabe, não. Não como assim, não. Não é isso. Ele simplesmente estava no caminho para o norte, que faz sentido, porque aqui você vai realmente para o norte. Via mares, você desvia para o lado de Síria. Agora a pergunta que se faz é por que o Egito é lá no sul e por que o Egito vai se preocupar de fazer uma campanha militar aí, ele é bem... Né? Porque ele estava indo para a Mesopotâmia. Sim. Mas por que ele, em vez de se defender lá no Egito, ele vai fazer local de defesas lá na frente, lá em cima, no sul? Um pacto político. A Ucrânia agora não está recebendo armamento de diferentes exércitos, de diferentes países. Ou você está falando que o exército X vai apoiar a Ucrânia. Agora, os Estados Unidos está aqui, a Ucrânia está aqui. Então, mesma coisa. O ser humano não mudou muito. Pactos políticos, estratégias militares. Então, isso. Mas eu tinha a questão que aquela região ali do Meguido é central. Quem domina aquela parte ali pega toda essa região. Né? E se você defende aquilo ali, você barra o avanço de quem vem depende de quem é o defensor também. Ou seja, quem defende. Quando depende do exército, Egito é um império. Uma potência do É uma potência. Então não tem rei Josias que ajude aí. Talvez ele queria incomodar, deter, frear, receber a ajuda dos babilônios. Não sabemos. O fato é que ele morre aqui, na mão do faraó Neco. Então está certa. Então, e uma questão também. Meguido era rei de Israel. O que está fazendo Josias aqui? Então, você crê que depois que o reino de Israel cai no 734, 732, o reino da Judeia, a Síria começa a se retroceder e o reino da Judeia começa a conquistar mais e mais territórios. Não conquistar, simplesmente assentar. Josias controlava esse lugar. Então, mas o faraó Neco estava indo no caminho, fez assim, estava atrapalhando, fez assim e continuou. Okay? Essa é a teoria mais considerada. Vamos assistir o filme? Bora! Bora!
מתוארת גם במקרא העברי, גם בתעודות מצרים, אשור וארץ החיתים, וגם בברית החדשה. עיר אחת שהשרידים שלה נחשבים לתל הארכיאולוגי החשוב ביותר בארץ ישראל, ואחד החשובים בכל רחבי המזרח הקדום. העיר היא מגידו. והשאלה היא למה? כדי להבין את חשיבותה של מגידו, חייבים להתרומם לגובה, למעוף הציפור. ואז רואים את המשמעות האסטרטגית, יוצאת הדופן של המקום הזה. מגידו שולטת על הדרך הבינלאומית הגדולה, שחיברה את מצרים בדרום עם מסופוטמיה ואנטוליה וצפון מזרח. אלה היו המרכזים הגדולים של העולם, ולכן מגידו יושבת על הדרך החשובה ביותר של העולם העתיק. כל מי שרצה להגיע מארץ הנילוס לאשור, בבל או ממלכת החיתים היה חייב לעבור מכאן, בדרך הים. אפשר להבין למה כאן, בעמק הזה, התחוללה מלחמת העולם הראשונה. הראשונה באמת, לפני 3,500 שנה. מצד אחד, פרעות חותמס השלישי, מלך מצרים. מהצד השני, קואליציה של מלכים כנענים בגיבוי של ממלכת מיתני ומסופוטמיה. אגב, פרעה ניצח. אבל הסיפור מעניין הוא לא רק העמק, אלא דווקא התל שמעליו. תל מגידו. מגידו נקשרה להרבה מאוד דמויות חשובות בעולם העתיק. שלמה המלך ויאשיהו המלך מממלכת יהודה, אחאב מלך ישראל, הפרעונים מלכי מצרים, חותמס השלישי, שישק ונחור, תבלת פילסר וסרבון מלכי אשור. אין פלא שהתל הזה מושך אליו ארכיאולוגים מאז ראשית המאה ה-20. האגודה הגרמנית לחקר המזרח. המשלחת הארכיאולוגית של אוניברסיטת שיקגו. משלחת ישראלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. ומשלחת אוניברסיטת תל אביב. מה כל כך מעניין דווקא בתל מגידו? כדי להבין את זה צריך קודם כל להבין מה זה תל. תל ארכיאולוגי הוא אתר שבו נבנו יישובים זה על גבי זה, אחד על גבי השני. אחד נבנה וחרב, אחר נבנה וחרב. וכל פעם שנבנה יישוב בעצם נוצרה שכבה. ובמקרה של מגידו, בחתך שנחפר עד סלע האם, ניתן למעשה לראות שרידים של 30 ערים שנבנו זו על גבי זו במשך כ-3,000 שנה. אז במגידו יש 30 שכבות היסטוריות אחת מעל השנייה. מהתקופה הנאוליתית שבה האדם התחיל לגדל את המזון שלו במקום לצוד וללקט אותו, דרך תקופת הברונזה, התקופה הכנענית, שבה כל עיר הייתה מדינה קטנה. ועד לממלכת ישראל שאנחנו מכירים מהתנ"ך. מצרים, כנענים, ישראלים, אשורים, כל ההיסטוריה של הארץ הזאת מקופלת בתוך 20 מטר מסתברים של עוגת שכבות ארכיאולוגית. אנחנו נמצאים במוזיאון ישראל בירושלים. מה הממצאים של תל מגידו מגלים לנו? ובכן, במגידו נמצאו יותר מבנים מפוארים מתקופת המקרא מאשר באיזשהו מקום אחר בארץ ישראל, והם מלמדים הרבה על התרבות החומרית וההיסטוריה של ממלכת ישראל. הממלכה של סופרי המקרא שישבו בירושלים המעיטו מעט בערכה. מי שמעוניין לא רק לקרוא בתנ"ך, אלא גם לגעת, טוב יעשה אם יבוא למגידו. גם במוזיאון מוצגים ממצאים עשירים ומגוונים ממגידו, והם משקפים את ההיסטוריה הארוכה של האתר מתקופת הברונזה והברזל. למשל כאן מוצגים מזבחי אבן שמתוארכים לתקופת ממלכת ישראל, מטמון מרהיב של ממצאי זהב וביצעי כסף, וכמובן של נבי מגידו. מה שהופך את תל מגידו לעוד יותר מעניין, אלה השיטות החדשניות שבהן השתמשו הארכיאולוגים כדי לחקור את התל. המשלחת הגרמנית השתמשה במכשירי מדידה מתקדמים. המשלחת האמריקאית העלתה כדור פורח כדי לצלם את האתר מהאוויר. והיום החוקרים משתמשים במחקרי DNA ובשיטות תיארוך מתקדמות כדי להמשיך ולגלות את צפונותיה של מגידו. הממצא הארכיאולוגי מעיד על עיר חזקה ועשירה, שערים מונומנטליים, ארמונות פאר, מקדשי ענק, אורוות למאות סוסים ומפעל מים מרשים. את כולם תפגשו בעוד כמה דקות כשתגיעו אל התל. אבל האמת היא שהרבה מהתיירים שמגיעים למגידו באים דווקא בגלל אירוע שעוד לא קרה בה, אלא אמור לקרות. בברית החדשה יש ספר בשם חזון יוחנן, שמתאר את קרב אחרית הימים. תיאור מפורט של מלחמת יום הדין, הקרב המכריע בין כוחות האלוהים לכוחות הרוע. האפוקליפסה. איפה זה יקרה?
במקום ששמו ארמגדון, שיבוש ביוונית של המילים הר מגידו, או במילים אחרות, ממש פה. למה דווקא כאן? איך מגידו קשורה למסורת אחרית הימים? דומני שהתשובה נמצאת בסיפורו של יאשיהו במקרא. ספר מלכים מתאר את יאשיהו כמלך הצדיק המוחלט מבין כל המלכים של שושלת בית דוד. ובשנת 609 לפני הספירה, הוא נקרא לבוא לכאן לפגוש את פרעה נכו, מלך מצרים, שהיה בדרכו צפונה, וככל הנראה להישבע לו אמונים כבסל. משהו השתבש. יאשיהו נרצח, הוצא להורג על ידי נכו כאן במגידו, וכל התקוות הגדולות קרסו בירושלים. ומאותו רגע התחילה להתפתח מסורת שאומרת שהתחולל קרב אחרית הימים בין כוחות האלוהים וכוחות הרוע, ובעקבות ניצחון הטוב והצדק יחזור מושיע משושלת בית דוד. אז מה הופך את מגידו למקום חשוב כל כך? מה הביא אתכם לכאן? פסוקי המקרא, הממצאים הנדירים, שיטות המחקר החדשניות, או אולי האמונה שמכאן, ממגידו, יגיעו ימות המשיח? כך או כך, תל מגידו וכל סודותיו מחכים לכם ממש מחוץ לדלת. מה תגלו שם אתם? Ok, falamos que, e também viram no vídeo, que a cidade de Meguido era um centro comercial, uma cidade central na antiguidade, também na época cananeia. E nós agora estamos fazendo o caminho que faziam os comerciantes, né, os diferentes mercadores que passavam por Meguido, então na cidade na época cananeia. Quando falamos cananeia, mais ou menos, nesse caso nós falamos século talvez 18, né, antes da era, ou seja, há 3.800 anos. Bronze médio, mais ou menos. Seria a época. E nós estamos vendo um portão de entrada à cidade da época cananeia. Agora, presta atenção que acima, isso vai acontecer em vários sítios arqueológicos, tem uma linha assim, tem uma madeira, a madeira logicamente é moderna, mas abaixo, vamos dizer melhor, abaixo dessa linha é original, se encontrou original. E acima foi uma reconstrução dos arqueólogos. Por que os arqueólogos reconstruem? Porque a ideia não é apenas achar, achei tal coisa, e separar um sítio que uns 50 arqueólogos falam entre si discutindo se é da época não sei o que ou da época aquela. Mas reconstrói com o material do sítio mesmo. Como? Reconstrói com o material encontrado no sítio. Sim, com o sítio, exatamente. Para quê? Para dar também um toque de como devia ter sido naquela época. Então os arqueólogos vão reconstruir às vezes, mas pela honestidade, né, para dizer, olha, fui eu que fiz acima, então coloca nessa linha. Vocês vão ver em muitos lugares essa questão. Okay? Mas aqui estamos numa cidade cananeia, ou seja, esse portão é cananeu. Vamos ver ambos os lados, tem como uma espécie de aberturas, onde estão soldados, pode ter também depósitos, grãos, por exemplo. Vejam aí, linha de restauração em cima da madeira. Agora pulamos no tempo. Vamos dar um pulo no tempo. Se lá embaixo estávamos na época cananeia, seja mais ou menos 1800, entre 1600 e 1800, antes da era cristã, agora já estamos, depende a quem você pergunta, ou no século X ou no século IX. Agora vai dizer, 10, 9, mais ou menos a mesma coisa. Gente, guerra mundial com isso, entre arqueólogos. Não, da época de Salomão, não, da época de Acabe, ok? E são assim, inclusive o século X é chamado o século perdido, porque não tem tantos achados arqueológicos. O século X, porque é tão importante, os reis Davi e Salomão. De Davi tem pouca coisa, e de Salomão praticamente não tem nada de arqueologia. Praticamente não tem assim, coisas indiretas. Mas vamos lá. Qual a discussão com relação a esse portão israelita? Quem diz que é do século X argumenta o seguinte: diz que, pastor, você perguntou que cidades foram construídas por Salomão: Gezer, Hatzor e Megido.
E nos 3 lugares, pessoal, vocês veem uma coincidência impressionante. O mesmo tipo de portão. Então era o portão de Salomão. Conclusão dos que consideram isso uma teoria certa. Que, inclusive, tem pessoas que foram de um lado ao outro. Né? Falam, não, é do século, não, pode ser século X. Pessoalmente digo que pode ser. Pessoalmente também não sou um especialista em arqueologia, mas pode ser. O problema dessa teoria é que tem outras cidades também que têm esse tipo de portão de séculos posteriores. Ou que a cerâmica não foi encontrada cerâmica do século X, foi encontrada cerâmica do século IX. E aí, o que significa cerâmica? Eu vou fazer uma pausa aqui. Se eu falo para vocês, Nokia, telefone Nokia, aqueles pequenininhos, joga um ano. Que ano tinha esse Nokia, mais ou menos? Quem já teve? Ah? Quem já teve? Quem já teve esse Nokia pequenininho? Que ano é, mais ou menos? 2000. Mais ou menos, tá? 2000. Se eu falo iPhone 5, tem iPhone 5 já? Não. Sim, 4, sei lá, iPhone 4. É agora, recente, certo? Ou seja, eu estou dizendo nomes de telefones que vocês rapidamente podem dizer que ano é. Mesma coisa com arqueologia. Os arqueólogos sabem quando uma cerâmica do século X, do século IX, do século VIII. Se eu falo para vocês, sei lá, vocês tinham jogos de pratos e copos assim, há 30 anos atrás. Ah, tinha umas flores assim, outras passarinhos lá. Hoje em dia vocês nem imaginavam usar uma coisa assim, porque já é antigo. Ah, agora vamos usar tal. Mesma coisa com a arqueologia, as modas vão mudando, as culturas vão mudando. Então sabem identificar quando uma camada de que século é, de acordo com a cerâmica. Tá? E se tem uma inscrição, olha, melhor ainda, reforça também. Voltando à questão de século X e se é Salomão ou não que construiu aqui. Os que dizem que sim, de novo, porque tem um Gezer em Hatzor, pessoal, é muita coincidência. Muita coincidência. Porque a Bíblia diz que ele construiu essas três cidades. Gezer, Meguido e Hazor. É isso. Ok? E a arqueologia diz, espera aí, nos 3 lugares tem o mesmo portão. Só que em outras cidades também tem o mesmo portão, são séculos posteriores. Sim. Estou olhando aqui, era um portão, isso eram camadas de portas? Aqui não, esse é um portão, essa é uma reconstrução do portão israelita, da época israelita. Que pode ser século IX, pode ser século X. Ok? As camadas, já vou falar das camadas onde vocês podem ver. A gente vai ver as camadas. Não, ele está falando das entradas. São 3. Isso, eu estou vendo. Ah, eu vou explicar. Ele vai explicar isso aí. Se chama porta de 6, como chama isso? João, 6 vãos. Sim, de 6 espaços assim. 6 bandas. 6 arcos. Arcos? Não de arcos, são 6 salinhas assim pequenas, 6 espaços. Tem de 4 e tem de 6. Okay? Ambas são da época israelita. Às vezes tem de 4, às vezes tem de 6. Você quer dizer guaritas, seria? Não, se utilizar dessas galerias. Guaritas, hoje não chamam guaritas. Na realidade isso era feito para defesa. Okay? Aqui se utilizava, agora estamos entrando na porta israelita. Utilizavam, os soldados estavam aqui. Isso mesmo, é guaritas, quem falou. Acho que é guaritas. Você podia guardar também como depósitos de qualquer mercadoria, grãos, o que for. Né? Se utilizava também, mas principalmente uma porta de... Alfândega. Eram 3 por 2, né? 3 vezes 2. Então aqui não sei porque está fechado, mas seriam 6 salinhas. Isso você vê em muitos lugares. Aqueles que dizem que é do século IX, estou falando de arqueólogos de alto nível, né? Não tão assim amadores. Que dizem não, são do século, por exemplo, Amnon Bentor, que escavou em Hatzor, convencidíssimo que é de Salomão. Estamos falando de ganhou prêmios internacionais, um excelente arqueólogo. Finkelstein, que vocês viram no filme, excelente arqueólogo, só que a ideia é contrária. E ele disse aqui século IX, com certeza absoluta. Okay? Isso é baseado na cerâmica, baseado que também na época do rei Acabe, o rei Acabe do século IX, ele também constrói muitas cidades, era um grande construtor, o rei Acabe. Então, vocês decidirão depois, eu recomendo ler sobre esse assunto, de que época cada um. Tem também aquele que é uma autoridade também
conhecimento, que é o José Nogueira, também acredito que é Salomão. Sim. O doutor. Doutor José Nogueira. Acabou a teoria agora. Não. Ok, então agora estamos já na cidade israelita, talvez construída por Salomão, talvez construída por Acabe. Ok? Aqui vemos o vale, esse vale gigante, o vale de Jezreel. Olha, um vale gigante. Tá vendo? A gente veio aqueles bosques de platô de Manassés, as colinas de Manassés. Ok? Aqui. Agora, um monte, as montanhas de Samaria tem dois braços. Um braço é o Monte Gilboa. A Gilboa é a continuação das montanhas de Samaria, de alguma forma. Mas está para lá. Certo? E depois temos, do outro lado, temos as colinas de Manassés, os nossos bosques. E lá no fundo, o Monte Carmelo. E isso aqui, você vê Monte Carmelo lá, em direção a Haifa. Monte Carmelo, ou seja, temos Monte Samaria, um braço, Monte Gilboa, outro braço mais baixo que as colinas aqui, e depois o Monte Carmelo, que é bem mais alto. Bem? Agora, temos aqui, você perguntou, Givat Amoré. Givat Amoré é aquela montanha que está aqui, a Monte Moré. Perdão, Monte Moré é aquele que está aí. Monte Moré, a história dos... É aqui. Vamos lá? Midianitas estacionam Monte Moré. Essa cidade não é Afula. Eu moro exatamente em frente do Monte Moré. Cada um acorda com essa linha. Essa montanha, alguém sabe que montanha é? Redondinha, se destaca. Tabor. Isso, Monte Tabor. Monte Tabor. De acordo com a tradição cristã, é o lugar da transfiguração de Jesus. Okay? Nos evangelhos não diz nada sobre o Monte Tabor, não se menciona, se fala do Monte Alto. A maioria dos cristãos consideram que esse é o lugar, tradição já da época dos bizantinos, mas tem alguns que vão dizer que é o Monte Hermon. Amém. Monte de transfiguração. Doutor Noel está a favor do Monte Hermon? Monte Hermon. Eu gosto da ideia do Hermon, mais bonito. Qual deles são? Essa montanha está aqui. Do meio é Débora, excelente. O do meio que é o Monte. O do meio, não é isso? Esse é Monte Moré à direita. Assim é o meio. Essa montanha se destaca, tem uma forma redonda assim. É o Monte Tabor. Aquela cidade está sobre a montanha. Quem sabe que cidade é essa? Quem falou? Nazaré. Nazaré, muito bem. Nazaré. Essa cidade de Nazaré, a cidade árabe mais importante de Israel. Uma cidade praticamente totalmente árabe. Não tem judeu morando lá? Não. Tem uma cidade chamada está em frente, chama Nazaré Illit. Mas é outra história, é outra prefeitura. Okay? Então vemos aqui as montanhas de Nazaré. Não sei se está escrito aqui. Sim, seria mais ou menos isso aqui. O Monte Tabor está aqui, essas seriam as montanhas de Nazaré. Aí já começa a Galileia, tá vendo? Essas são montanhas de Nazaré e começa a Galileia até Hermon, Golan, e tudo que temos aqui é o Vale de Jezreel, também chamado de Vale de Armagedon. E falando isso, dou a palavra ao nosso amigo. O Vale de Jezreel é um vale chamado O Senhor Semeia. Né? Toda essa região aí fértil, né? Então o nome dele é O Senhor Semeia. Mas aí a importância desse local também para nós da Bíblia é que ele é citado no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 16. Nós vamos encontrar que naquela série de flagelos, vamos ter os últimos flagelos chamados as taças da ira, da cólera de Deus.
E na sexta taça é que nós encontramos a descrição aqui do Meguido, do Ha-Magedon. Ha é montanha, Meguido, o nome do local, então chama-se a Batalha do Ha-Magedon, ou a Batalha do Monte Meguido. Mas é interessante, duas coisas aqui que seriam boas a gente pensar um pouco, por causa da questão da escatologia, a questão das profecias quanto à volta do Messias. Ela falou sobre isso no filme, né? Sobre a volta do Messias, esse reino do Messias ligado aqui. Então diz o seguinte, que então vi sair, eu estou lendo 16, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, essa tríade satânica, né, que é o anticristo, a besta e o falso profeta. E o falso profeta e o Satanás por trás disso, que é o grande, que é o dragão aqui, que é Satanás, porque eles abrem a boca e sai deles espíritos que vão o quê? Convencer os reis, as autoridades, para virem para esse local, para essa grande batalha. Então é isso que ele fala. Então vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, o anticristo, e da boca do falso profeta, né, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios e operadores de sinais. Por que operadores de sinais? Porque eles vão convencer aqueles reis, aqueles governantes para virem aqui, porque aqui é a cereja do bolo. Aqui é quem toma, aqui está dizendo Deus não tem poder nenhum, é aqui que nós mandamos, aqui que é o nosso local. Aí ele diz, se dirigem aos reis do mundo inteiro. Então se é do mundo inteiro, vai haver representação do mundo inteiro. Brasil vai ter exército aqui, Chile vai ter aqui, do mundo inteiro, diz aqui. E então ele diz, com a finalidade de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então haverá uma peleja aqui. Aí onde é o local? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse local aqui. O professor Ariel já falou sobre isso no filme também. Todas as grandes guerras de Israel tiveram um momento especial aqui. Por quê? Porque aqui é o Vale Central. O general Allenby, 1916, né? Ele primeiramente toma o Meguido dos árabes para depois ir para Jerusalém. Depois é que ele cerca Jerusalém. Por que não adiantava mais os árabes resistirem lá? Porque aqui já estava tomado. Então todas as grandes guerras de Israel, primeiramente a grande batalha, antes de chegar em Jerusalém, é no Meguido. Quem toma o Meguido, toma Israel. Por isso que esse vale também, essa região aqui, Israel sabe disso, que é um local também super protegido. Tem o Mediterrâneo, onde os navios podem ancorar e podem fazer bases navais. Tem os montes onde os generais, os grandes podem ficar também. E há uma extensão, é o maior vale de Israel que pode acampar exército também. O maior vale, né, a maior planície de Israel é o vale de Jezreel. Duas perguntas, né? Primeiramente, a Bíblia diz que há uma outra profecia em que os reis se ajuntarão também contra Israel. É em Zacarias capítulo 14. É a mesma descrição dos reis do mundo se ajuntando contra Israel. Com uma diferença. Esses reis do mundo se juntam e eles tomam Jerusalém. A metade da cidade é tomada. Só depois que a metade da cidade é tomada é que
o Messias vem e os seus pés vão pisar no Monte das Oliveiras, que fica diante de Jerusalém. Então há uma batalha em Jerusalém e a outra batalha no Megido. Alguns dizem, como será isso? Primeira explicação, Jesus vem de duas etapas. Ele vem em Megido, nesse grande ajuntamento, né, nessa grande guerra sangrenta, e ele vem nesse momento crucial e ele derrota esse movimento aqui. E ele vai para Jerusalém e lá também tem a segunda volta gloriosa de Jesus. É uma explicação que você foi pegar na chamada da meia-noite, geralmente eles dão a explicação. Eu dou uma outra explicação que é a melhor. Não duvida. A Bíblia diz que haverá essa guerra aqui, mas não diz quem é o vencedor. Diz que haverá essa guerra aqui, se juntam aqui. E provavelmente, segundo a minha ideia, eles vencem a guerra. Por isso é que eles vão para Jerusalém. Aí eles vão caminhar de Jerusalém, ganhamos Megido, Israel é nosso. Eu volto agora a cerejinha, que é Jerusalém. Onde é que eles vão? Zacarias, capítulo 14, Vale de Josafá. Que circunda a velha cidade de Jerusalém. E eles invadem realmente, eles tomam Jerusalém, diz que a metade da cidade é tomada. Nesse momento de desespero total, judeus tinham maior segurança, eles têm a maior segurança hoje nesse local, ninguém pega aqui. Aí vão ser humilhados aqui pelos exércitos inimigos. Os exércitos antigos agora vai para Jerusalém e eles estão com força total, tomando Megido. Tomam Jerusalém, desespero total, acabou-se tudo, agora o reino satânico vai tomar conta de Jerusalém, Deus não cumpre promessa nenhuma, foi humilhado agora todas essas profecias bíblicas. Nesse momento, Jesus volta, os seus pés pisam, ele pisa no Monte das Oliveiras, o Senhor puder tão glorioso que o Monte das Oliveiras fez em quatro. Geralmente é em dois, mas ele fez em quatro, né? E é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, você está num local em que o Ariel mora aqui. Eu não queria morar aqui. Quando tiver guerra, eu vou para o Brasil. Ok. Mas você está num local extremamente bíblico, extremamente profético, e vão complementar isso no Monte das Oliveiras. Camadas, até 30 camadas de destruição e construção. No meio você vê uma estrutura redonda, é uma estrutura de um templo cananeu. Como sabe que é um templo cananeu? Foram encontrados objetos de ritual, objetos rituais e também ossos de animais. Quando você encontra quantidade de ossos de animais, já sabe que não era um restaurante, era lugar de sacrifício. Okay? E tem vários, se encontram uns 2 ou 3 templos cananeus. Então isso é um silo de grãos. Também. Então, inclusive foram achados aqui restos de grãos de 2.200 anos. Ok? Petrificado. E já em estado petrificado, sim. E isso demonstra também que Megido era um centro comercial, uma região agrícola muito forte, e aqui depositavam os grãos. A maior do estado, com certeza. Com certeza. Então vinham, sei lá, os cavalos, os animais de carga, né? Entravam aqui, deixavam os grãos aqui dentro do campo e continuavam onde a gente vai agora, no estábulo. Vamos ver os estábulos de Salomão? Aqui sim, na charrete do grande, uma maquete pequena que ilustra
essa região tão interessante da época do rei Salomão. Aí. Olha só. E estábulo, alguns dizem que o cavalo não podia estar aqui, porque aí tem pedra, e o cavalo com pernas nas patas, o cavalo não consegue ficar estável. Mas isso é uma discussão entre especialistas. O fato é que vinha aqui, isso tudo original, bebida, comida, inclusive tem marca dos dentes, às vezes, você pode ver alguns marcas dos dentes do cavalo. Nós estamos falando de um cavalo dá 2.700 anos, agora, ou 2.800 anos. Além da curiosidade com o estábulo, já falamos que o rei, isso da época do rei Acabe, século IX. Já falamos do rei Acabe, que era um grande rei. A Bíblia, mesmo que condena o rei Acabe, mas quantos capítulos falam sobre o rei Acabe? Se houvesse sido um rei insignificante, quantos reis já conseguiram ter um versículo? Olha, nasceu, morreu, não fez nada. Continuamos, próximo. Não, aí tem vários e vários capítulos, ou seja, que é um rei importante. E temos uma inscrição que vamos encontrar na Síria, de uma batalha chamada Batalha de Karkar, onde um rei assírio, Salmanassar III, menciona uma aliança de reis que estavam em contra da Síria. Menciona fulano e mengano, de arameu e de aramaico, não sei o quê, e menciona Acabe ou israelita. É uma prova extra-bíblica da existência de um rei chamado Acabe ou israelita. Não só isso que está mencionado, senão também menciona quanto armamento, quantos cavalos tinha, quantos carros de combate tinha. E ele era dos 12 reis, da aliança de 12 reis, ele era o primeiro. Nós estamos falando de um rei importante, poderoso. E aqui vemos estábulos, tem outro estábulo que a gente não parou, porque é a mesma coisa, mas tinha vários estábulos aqui. Então se considera, e ter cavalos naquela época é como ter aviões hoje em dia, né? F-16. Ou seja, estamos falando de um rei poderoso, tanto pela Bíblia como pela arqueologia. Que fez o seu reino crescer muito e ser muito próximo. Isso. Muito próximo. Isso. Ok, perguntas? Cadê o... Vamos para o túnel? Vamos. Eu tenho boas notícias e más notícias. Por onde vocês querem começar? Pelas boas ou pelas ruins? Mas vamos ter que subir 80 degraus. Ótimo. E as boas é que vamos ter que descer 183. A lei de que tudo que desce tem que subir aqui não funciona. Tem um desconto aqui. Mas esse é um sistema de água super sofisticado, oculto do olho do inimigo. Vejam, a gente vai entrar bem profundo. O inimigo não consegue ver onde está a fonte de água. Na antiguidade, se você quer conquistar uma cidade, corta a água dele. Corta a torneira. Água, olha, sem alimento pode sobreviver, sei lá quantos dias. Sem água, não. Sem água, não mais de um dia. Acabou. E mais uma região aqui bem quente. Então, sempre a água era fonte, fonte, tipo na antiguidade, fonte de vida. Era um lugar que se cuidava muito. Fizeram obras arquitetônicas gigantescas para proteger a água. Não só em Megiddo, também em Jerusalém a gente vai conhecer, e em outros lugares. E agora vamos ver, fizeram um sistema aqui, onde o manancial está no final do túnel, hoje em dia o manancial está seco, e daí se aproveitava a água, e tinha um sistema de sifão, tipo sifão, né, que vai assim, assim e assim. Isso, vai. Então vai rodando e vai subindo. Rodando. Vai subindo. Okay? Assim que estão prontos para descer?